só. O que a gente entende com isso, Eduardo, então? Qual a importância da gente, então, estudar essa doutrina de Cristo que vai nos levar para outro patamar? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Porque com o conhecimento que nós temos hoje, né, nós não podemos nos tornar perfeitos nessa vida, plenamente perfeitos, né? Mas se nós seguimos nessa doutrina de Cristo, a gente pode avançar para um outro patamar. Perfeito, muito bem, excelente. William, gostaria de comentar, tem algum pensamento ou sentimento sobre a importância da gente se dedicar a aprender e a viver a doutrina de Cristo, a nos levar para esse outro patamar, então, que a Maria Eduarda falou? Eu acredito que o homem, ele, ele somente poderá chegar nesse estado de perfeição depois de que ele fizer tudo que está ao alcance dele. E uma das coisas que a gente aprende na doutrina de Cristo é se a gente não tiver fé em Jesus Cristo para se arrepender de nossos pecados, a gente nunca poder entrar no caminho. Porque esse caminho, ele é o batismo, né? Então, começa ali, né? Começa ali a ser trilhado. Eu tenho esse pensamento, irmão. Perfeito, a gente vai já chegar nesse ponto aí que você comentou e vamos agregar mais ainda que a Maria Eduarda também abordou sobre a importância da gente então chegar nesse patamar, né, Maria Eduarda? Você falou aí, chegamos a. Ela falou que a gente não tem como, se a gente não aprender, não se dedicar, a gente vai passar bem longe da perfeição, né? Chegar um dia, tentar ser como Deus de Jesus Cristo, vai ficar difícil. Então, ok, as Escrituras definem a doutrina de Cristo e em sua expiação, arrepender-se, ser batizado, receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Então, as Escrituras elas mostram que é exatamente isso que a gente precisa fazer. Olha, no mínimo, né? Exercer a fé em Cristo na sua expiação, senão a gente não vai ter como passar para outros degraus. A gente vai precisar se arrepender, é o segundo. A gente vai precisar ser batizado e a gente vai receber o dom do Espírito Santo. Ou seja, isso em resumo, isso se trata exatamente dos princípios, né, e ordenanças do Evangelho. São dois e dois, né? Fé, arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. Aquilo que nós precisamos fazer para a gente poder fazer outros convênios. Entendeu? E aí, olha que legal. Qual a importância, então, quando a gente aprende a doutrina de Cristo, a gente chega nesse ponto aí, do sacrifício de Jesus Cristo. Então, ele é o centro da nossa vida. Ele faz o papel principal dentro do plano de salvação. Por esse motivo. Olha essa figura. Essa figura aí. Que momento é esse? Que momento é esse, Maria Eduarda? William, que momento é esse? Jesus Cristo está sendo amparado aí pelo que mostra a figura, né? Aí eu acho não, mostra bem que é o momento em que Cristo está no jardim do Getsemane, né, intercedendo por nós ao Pai, e ali é aquele anjo, né, que fortalecia ele. Isso Muito aí. bem. É isso aí, muito bem. Então, qual a importância que tem esse momento na vida de vocês, na minha vida, né? Que efeito ele muda alguma coisa hoje? O que vocês pensam sobre isso? Que sentimento vocês têm? Muda vocês terem aprendido sobre que Cristo veio, sacrificou, morreu por amor a vocês, por amor a mim? Que efeito tem isso na tua vida?
que te motiva a fazer, então? Né? São perguntas que a gente precisa ponderar, né, diariamente sobre isso. É difícil, né, irmão? Assim, porque é nesse momento que a nossa vida ela deveria começar a mudar de patamar, né? A partir do momento que a gente acreditou e exerceu fé em Cristo, foi batizado, né? Nesse momento que nossa vida ela começa a ter uma mudança, quando a gente aceita o Cristo como nosso Salvador. Mas, ao mesmo tempo que deveria mudar de patamar e a gente se sente mais espiritualmente forte, a gente não deixa de errar, né? Eu acredito que é aí que a gente precisa ainda mais entender e compreender o efeito da expiação na nossa vida pessoal, nosso desenvolvimento espiritual. Porque se a gente não entende a expiação, a gente vai pensar que a partir do momento que a gente erra, depois do batismo, por exemplo, tudo acabou. Ah, não valeu de nada o exercício da minha fé, sabe? Bem, Então, na minha vida, a expiação, ela deixa mais clara a oportunidade que eu tenho de me arrepender, de ser perdoado pelos meus pecados, pelo Salvador Jesus Cristo, e de que ele pode continuar me ajudando no meu caminho do convênio. excelente, William, excelente. Seja bem-vinda, Kelda. Você vai conseguir participar da aula? Tá, o áudio está tudo certo? Sim ou não? Depois a Kelda dá um retorno para nós. Não sei se ela está me ouvindo. Então, vamos lá. Muito bem. Então vamos aqui. Ó. Maria Eduarda, lê para nós. Cria as condições sob as quais podemos confiar nos méritos, na misericórdia e na graça do Santo Messias. Isso, né? Então, isso aí é a importância desse momento aí, exatamente desse acontecimento, ele cria as condições aí para nós, tá? Que nós podemos confiar nele, porque ele pagou, ele conhece, né, cada, então, partícula de tudo que nós vamos passar, então, daqueles que vieram antes dele ter feito esse ato, muitos de nossos irmãos já tinham vindo e já tinham até morrido, né? Sabiam que ia acontecer o grande sacrifício, mas o efeito dele atingiu eles e atingiu nós, então, nesse dia que nós nem tínhamos nascido ainda, estávamos na pré-existência lá esperando o nosso dia para vir à Terra. Olha só, né? Então, nós podemos, então, a importância de nós confiarmos na misericórdia, né, do grande santo Messias, né? E aí nós temos, então, William, lê para nós. Uh, aonde, irmão? Desculpa. Aí, ó, ser aperfeiçoados. Peraí, deixa eu virar minha câmera aqui que está cortando. Ah, tá. Aqui. Ser aperfeiçoados em Cristo, obter todas as coisas boas e ganhar a vida eterna. Exatamente. Esse é o efeito, então, se nós confiarmos, se nós entendermos esse momento que Cristo fez por nós teremos a chance e a oportunidade de voltar para casa novamente e viver com eles em glória. Tá? Então, muito bem, bem colocado. Esse é o efeito que tem na nossa vida, tá? Então, são bem resumidos sobre a importância desse momento aí que Cristo fez por nós. E aí eu vou passar um pequeno... Não é o vídeo ainda aqui. Mas esse momento aqui é o momento em que ele ensina o seu povo. O único meio pelo qual podemos obter todas as bênçãos que nos foram disponibilizadas por meio da expiação de Jesus Cristo, né? A expiação
Permite acessar o poder espiritual que nos elevará do nosso estado espiritual atual para um estado onde podemos nos tornar aperfeiçoados como o Salvador. Então, quando a gente pensa exatamente nisso, a nossa visão deveria mudar das atitudes que nós estamos tendo hoje, né? Existem muitos membros da igreja, por exemplo, nós, quando entramos para a igreja, a gente não entendia, a gente estava ali no leite, como fala, né? Estava no leite, não estava nem provando a carne ainda. A gente estava no leite ali, aprendendo os princípios do evangelho, o que a igreja precisa, o que eu preciso aprender aqui que vai me ajudar a me aperfeiçoar, né? Porque tem em outras denominações ou outros credos que vocês têm convívio de amigos e tudo, para eles é um absurdo nós professarmos que nós podemos um dia sermos semelhantes a Jesus Cristo. E quando a gente fala que nós podemos e nós estamos lutando para ser como Deus, é pior ainda. Ouça muito uma coisa assim impossível na mente deles, tá? Mas sim, é possível. Quando nós acessamos então esse poder espiritual, que só vem gradativamente, à medida que eu e vocês, passo a passo, a gente começa a guardar os mandamentos, né? Por exemplo, Maria Eduarda, você acha que nós podemos ser perfeitos em algumas coisas nessa vida? O que você pensa sobre isso? Kelda, se estiver me ouvindo, estiver tranquilo para falar, também pode se expressar, tá? Professor, no início desse semestre foi bem legal uma aula que o professor Barbosa deu para a gente. Certo. Ele falou assim: muitas pessoas tentam ser perfeitas, mas Deus diz para a gente ser perfeito nessa vida, mas a gente só pode alcançar a plena perfeição após essa vida, depois que nós morrermos, né? E ele falou que você pode até não ser perfeito em tudo, mas você pode ser perfeito em tal mandamento. E aí você pode se empenhar para ser perfeito em outro mandamento. Então, quando a gente olha por esse lado, né, a gente percebe que em muitas coisas a gente pode ser perfeito, por mais que a gente não seja na totalidade, né? Então, Muito isso fez um bem. boom, assim, na minha mente, do tipo, nossa, eu já estou quase lá em tal mandamento, é só eu me empenhar um pouco mais que eu consigo ser perfeita naquilo. Perfeita não, né? Porque a plena perfeição é só, não, a gente não alcança nessa vida. Mas foi bem legal de saber que eu sou capaz, né? E que a gente sempre tem que entregar o nosso melhor, Certo. progredir, né? Progresso. Muito bem. Então, eu vou piorar mais tua situação agora. Vou piorar mais agora. Me dá, então, um exemplo. Dá um exemplo para mim, para o Willi, para a Kelda, de um mandamento desses que a gente já aprendeu na igreja que a gente pode ser perfeito. Realmente, a gente pode ser perfeito. Se a gente não chegar, talvez, 100%, mas pelo menos 99%, Pagar o dízimo, né? pagar o dízimo. Ótimo. Você pode ser perfeito. É só pagar o dízimo. Você é perfeito naquilo. Uhum. Não é não? Pronto. É. William, me diz um aí que a gente pode ser perfeito. Porque, né, tem coisas que a gente não vai ser realmente, mas tem alguns que a gente pode diminuir, como a Eduarda falou, a gente pode diminuir, fica até mais fácil a gente se sentir assim, né, poderoso, se sentir feliz. Puxa, eu consegui. Ó. Tem um mandamento que tu acha que pode nos ajudar? Eu acredito que é, guardar o dia do Senhor pode ser um mandamento que para a gente se torna mais fácil. Perfeito, muito bem, guardar o dia do Senhor. E guardar o dia do Senhor para ele ser perfeito, aí precisa ter algumas mínimas coisas para a gente fazer, né? No mínimo, a gente precisa vir no domingo para a igreja, assistir às aulas, tomar o sacramento. Ó. Opa, isso aí já é um bom e grande começo, né? Então, isso aqui é muito legal, né? A gente não pode ser aquele membro da igreja que faz isso aqui, mas aí à tarde que está livre,
Aí, se for convidada para ir para um clube ou ir para uma praia, ele vai à tarde, porque ele não tem mais compromisso nenhum. Ou seja, não entendeu ainda o valor desse dia, né? Eu estou até me empenhando para entender um pouco melhor, né? Agora que estou retornando para a igreja, para tentar entender um pouco melhor sobre o domingo, né? Que é o dia do Senhor, porque o meu Isso. aniversário esse ano é justo no domingo. Aí eu Uhum. fico pensando, caramba, o que que eu vou fazer? Aí eu vou adiar pro sábado, aí, mas mesmo assim eu tô em dúvida. Será que eu faço no sábado? Mas no domingo eu sei que não vai ser. Eu não vou Muito, comemorar no domingo. muito Então, bem. esses pequenos empenhos faz com que a gente demonstre, né? A nossa Mas, verdadeira intenção com o coração. mas deixa eu te falar, olha, tem coisas que a gente assim, não tem, no dia do Senhor não tem assim não tem uma lista que você pode falar assim, eu estou dentro, estou guardando o dia do Senhor, não. Mas assim, você é convidada, você foi convidada, eu tenho um almoço, aniversário da minha mãe, aniversário do meu pai, aniversário do meu avô, da tua avó de 80 anos, te dando um exemplo. A família vai fazer um almoço. Poxa, você vai, eu acho que o Senhor, como é que vai ser teu sentimento? Tu vai ficar sempre excluída, vai ficar de fora? É um almoço. Por mais que o título seja o aniversário da vovó, mas você vai almoçar, você vai lá expressar seu sentimento, você vai lá fazer sua parte, né? Lógico, você talvez não vá aonde vai estar aonde vai estar assim a muvuca, como diz, né? Tem os outros familiares que não são membros da igreja, é o aniversário da vovó, mas vamos lá para o quintal, vou botar o sonzão. Você não precisa participar daquilo lá, mas você tá ali com a sua avó fica ali sentada na sala, vai ali um pouco. Você faz parte da família. Isso não vai te. Não deve deixar a gente mal. Será que não tem. Né? Você faz parte da família. Você vai a um almoço, é um jantar, você pelo menos no meu ver, é, eu pelo menos eu faço muito balanceamento, né? Lógico, tem outros lugares de outros familiares meus que não tem condições de eu ir, porque eu já sei como é que vai ser. Mas quando é aniversário ali familiar, que eu sei que é uma coisa tranquila, eu vou lá, marco minha presença, almoço, vó, pai, mãe, eu tenho outros compromissos para fazer agora, mas está aqui, ó, seu presentinho, trouxe, almocei, obrigado pelo convite, ó, para casa, vai fazer outras coisas, vai se alimentar também, né? Porque não é uma coisa que a gente precisa se desesperar, falar, puxa, vou ser convidado e não vou participar de nada, nunca vou participar de nada, né? Precisa mesclar bem isso aí, né? Sim, William, pode falar, meu amigo. Você levantou a mão aí. Irmão Moisés, eu lembro de uma experiência que a gente teve em uma aula do Instituto também, Uhum. o irmão Ângelo Barbosa, ele foi visitar o plano de missão dele lá em Salt Lake City. Certo. E chegando lá, o presidente dele levou ele para dar um passeio em alguns centros históricos da igreja. E depois ele disse: Ó, Helder, tô indo para casa porque minha família vai para lá. Eu queria que você fosse, pra você conhecer a família, e foram para lá. Chegando lá, os netos dele, que ele não via muito, queriam brincar com ele de um esporte, alguma coisa. E ele disse que sim, que ele iria. E o irmão Ângelo ficou meio assim, pô, mas é domingo, e, acho que não é bacana, eu não vou ficar aqui. Terminando a atividade com os netos dele, ele foi até o irmão Ângelo e disse assim: Ó, Helder, você pode achar estranho, mas deixa eu te dizer, meus netos só vêm aqui uma vez no ano. O Senhor não vai me castigar por eu brincar com os meus netos uma vez no ano, sendo domingo, sábado, segunda, entendeu? Então acho que é isso, acho que vai muito do nosso senso também, né? Exato. Porque, como você disse, não tem uma lista, Não não tem tem uma limite. lista, mas será que brincar com os netos dele no domingo iria afastar ele do Senhor? Eu acho que não.
né? Eu acho que a gente pode usar desse artifício, né? Exatamente. Aqui nesse caso. É aquela coisa, perfeito, obrigado. Obrigado pela sua experiência maravilhosa, se encaixa muito bem. Viu, Eduarda? É por aí, Eduarda. É, você pode pregar o evangelho através do seu exemplo, onde você estiver, sabe? Assim como eu também tenho outros membros da minha família que são de outras religiões, que eles já excluem, eles já me excluem por eu ser membro da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, né? Mas eles ficam assim, maravilhados quando eu estou no momento em que eles acham que eu não estaria presente, entendeu? E aí ali é a oportunidade de eu ir quebrando alguns paradigmas em relação à visão que eles têm do Evangelho, né? Então, isso é muito importante. Nosso exemplo é muito importante. A gente pode ser criticado por outros credos, outras denominações, ao tomarmos algumas atitudes. Mas isso não é importante. A gente não precisa estar preocupado com isso. A gente precisa estar preocupado como é que Deus está. Qual é o meu relacionamento com Deus naquele momento? Eu estou contribuindo para que eu aproxime alguns parentes meus, leve eles a pensarem: puxa, por que que o Moisés, ou por que que a Eduarda, ou por que o William, por que a Kedma, eles fazem isso dessa maneira? E aí é onde as portas começam a se abrir, né? Agora, se a gente for membro da igreja, que a gente só se isola, porque a gente acha que vai estar quebrando mandamentos, a gente não vai conseguir atingir nossas famílias. E a gente vai quebrar o mandamento aquele mandamento de compartilhar o evangelho, que é o que o Senhor quer que a gente faça. Entendeu? Então, a gente precisa, né? O exemplo do William aí foi perfeito, muito bem. Então, aqui nós já falamos, aqui eu voltei sem querer. Aqui eu preparei aqui, olha. Necessário para sairmos da presença de Deus. A gente uma vez estava na pré-existência, vocês aprenderam isso, nós aprendemos, né? Então, o que foi necessário para a gente sair da presença de Deus e o que é necessário para nós voltarmos de novo para a presença de Deus? Olha só. E aí eu mostro para vocês o seguinte. Para a gente sair da presença de Deus, a gente precisou o quê? Nascer, né? Precisamos aí ter vindo dessa forma. Para a gente voltar à presença de Deus, a gente não consegue se nós não dermos esse primeiro passo. Qual é a semelhança que a gente observa? Opa, qual é a semelhança que a gente observa nessas duas ocasiões, na nossa saída e da nossa volta? Olha aí como está esse bebezinho aí que representa nós. Nós estamos envolto, né, de uma bolsa, e essa bolsa é cheia de quê? De, de água, né? Então, Irmão Moisés, oi. semelhança aí é que nos dois casos a gente está nascendo, né? É A gente, a isso, gente nasce nos dois. exatamente. E a gente pode ver que a gente nasce nos dois e a água está no meio aí. Para a gente, a escritura lá fala, né? Para a gente nascer da água e do Espírito, a gente não consegue voltar para a presença de Deus. Então, o batismo ele representa exatamente isso. Olha que legal. E aí nós temos aqui então os passos que a gente precisa dar. Primeiro, a gente precisa ter fé em Jesus Cristo e em sua expiação. Nós falamos. Segundo, nós precisamos do arrependimento. Terceiro, nós precisamos, então, ser batizados e, até então, participar do sacramento para a gente renovar esse batismo, né? A gente não pode estar batizando toda semana. Quarto, a gente precisa, então, receber o dom do Espírito Santo. Então, quem for batizado e esqueceram de dar a confirmação, não recebeu o dom do Espírito Santo. Vai continuar andando com a luz de Cristo, mas com o dom, não.
E a última, precisamos, então, o quinto, perseverar até o fim. Essas são as cinco chaves que nós precisamos ter na nossa mente para a gente saber que a gente está no caminho certo. Tudo bem? William, lê para a gente. Deixa eu ver aqui. Ah, o arrependimento é um dos Isso. primeiros princípios do Evangelho e é essencial para a nossa felicidade nesta vida e por toda a eternidade. É muito mais do que apenas reconhecer os erros. É uma mudança na mente e no coração que nos dá uma nova perspectiva sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo. O arrependimento inclui o processo de nos afastarmos do pecado e nos voltarmos a Deus para obter o perdão. O arrependimento é motivado pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos. Bem, então, fé no Pai Celestial em Jesus Cristo, tristeza pelo pecado, esses são confissão, abandono do pecado e a restituição. Então, o arrependimento, como você leu aí, ele exige que nós tenhamos esses passos aí. Esse é o mapa para a gente saber, nossa, o Senhor me perdoou. Eu estou arrependido, porque você está dando esses passos aqui. Entendeu? Se você não sente tristeza pelo que você fez, você não sente nada, você não vai nem conseguir chegar no terceiro passo lá, que é confessar alguma coisa. Porque você não reconhece que está errado, né? Não é verdade? Ao saber dessas coisas, como é que vocês se sentem, então? Como é que vocês sentem a respeito de Jesus Cristo? Na vida de vocês, quando vocês passam por esse processo de arrependimento. Todos nós passamos isso, isso é um processo, né? Todo dia a gente tem que estar se arrependendo. Como é saber que ele sempre estará com braços abertos para nos perdoar e a gente começar do zero? Irmão Moisés, minha esposa e eu, nós recebemos uma designação agora, recente. A gente é o casal responsável pelos programas dois programas de fortalecer a família e fortalecer o casamento. São os dois cursos, na verdade. Dois programas. Um é chamado Cura por meio do Salvador, que é um programa inspirado ali um pouco, digamos assim, com pessoas que tenham dependências químicas, emocionais, pessoas que têm envolvimento com drogas, enfim, Os né? desafios, né? Desafios, coisas que são difíceis de se superar. E uma das coisas que a gente aprendeu nos treinamentos que a gente está recebendo é que se a gente não tiver força para reconhecer o nosso erro, a gente não vai estar se arrependendo sinceramente. Dessa maneira, claro, o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber. Isso é muito importante, porque se você não tem um vício, por exemplo, isso talvez se torne mais fácil para você. Não é um desafio para ti, mas para uma pessoa que passa por alguma dificuldade emocional ou química que seja, ela vai ter dificuldades até de reconhecer o erro dela. Isso afasta ela do Senhor, faz ela se afastar do Senhor, na verdade, né? Mas o Senhor está sempre ali, ele está sempre ali porque ele sabe que é difícil, que sabe que é complicado. Então, quando você partilha disso, sei lá, de um vício que você tem com seu cônjuge, com um líder no sacerdócio, né, com as pessoas que participam desses grupos de recuperação, a gente tem mais chance de alcançar sucesso. Porque a pessoa que expõe isso, ela sabe que faz parte do processo do arrependimento. Às vezes a gente está ali na reunião sacramental e eu via muito isso quando, até hoje, né?
Na verdade, eu sirvo no Sumo Conselho da Estaca, então, às vezes a gente está sentado ali no púlpito e a gente vê alguma pessoa que não partilha do sacramento e, e a gente se sente mal porque a gente se sente mal. Antes eu me sentia assim, me sentia mal. Hoje nem tanto, porque eu sei que isso faz parte do processo dela, do Hum, processo dela de cura. Seja essa cura por meio do Salvador, ou seja essa cura ali que ela está tendo, que ela conversou com o bispo dela, ela está superando isso. Então o Salvador está sempre ali, mas, é claro, a gente tem que seguir os passos certos. Quando a gente não segue um processo, isso quer dizer que a gente não está fazendo da maneira que tem que ser feito. muito bem, perfeito. Obrigado, muito bom. Então, essa é a base para todos nós. Nem, ninguém aqui é excluído, vai ter privilégio dentro desse patamar quando se refere a arrependimento. Tá? A gente vai ter que dar esses 5 passos. Tem uns que conseguem chegar pelo menos ao terceiro, mas aí vai chegar no quarto ali, abandonar o pecado é desafiador, para como você está falando, né? Você vai encontrar muita gente que tem esse desafio. E o nosso papel, o seu papel como líder, o meu, né, Maria Eduarda, de todos nós, é a gente ajudar, fazer com que aquilo se torne possível, né? Se a gente tiver até que carregar um pouco o fardo, a gente vai carregar junto. Tá bom? Obrigado. Viver em retidão. Esse é um passo que isso aí até é o nosso último respiro, né? Nosso último fôlego nessa vida. A gente tem que estar ali, viver em retidão para que a gente possa ter certeza que do outro lado o Senhor ele vai nos receber. Então isso para mim é maravilhoso saber disso, né? Entender que a retidão, o nosso esforço todo tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena. E morar com Deus novamente, voltar para casa, já que essa vida é uma passagem, então a gente tem que voltar para onde nós saímos um dia, né? Como mostra aquela nossa figura. Neff disse o seguinte: Eduarda, lê para nós. Essa escritura é poderosa. Portanto, fazei as coisas que eu vos disse ter visto vosso Senhor e Redentor fazer, porque por esta razão me foram mostradas, para que possais conhecer a porta pela qual deveis entrar. Porque a porta pela qual deveis entrar é o arrependimento e o batismo com água, e recebereis, então, a remissão de vossos pecados pelo fogo e pelo Espírito Santo. E estareis então no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Sim, havereis entrado pela porta. Muito bem. William, vou mostrar para vocês aqui. Pode ler aí, o Espírito Santo, vira tua câmera de novo. Posso sim virar aqui porque o meu telefone ele caiu na vala, aí ele trincou aqui. Enfim, vamos lá. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. Ele é um personagem de espírito sem um corpo de carne e ossos. Frequentemente nos referimos a ele como o Espírito, o Santo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor ou o Consolador. Então, existe, como a Eduarda leu nesse anterior aqui, existe uma porta, existe um caminho, um arrependimento. E nós não, quando nós entramos nessa porta, que é através do batismo, a gente não vai estar só, porque a gente vai ter um consolador. Mas nós temos que passar pela ordenância de receber o Espírito Santo, né? E ele faz o que então? Segundo Neff, Moroni, ele nos dá esse ambiente para que a gente possa entender melhor sobre por que nós precisamos dele, né? Dessa companhia. Eu vou ler isso aqui. O Espírito Santo lhe dá testemunho do Pai e do Filho. Ele revela e ensina. Olha só o papel dele.
Ele revela e ensina a verdade de todas as coisas. Então, tudo que você tem dúvida, você tem que ter o Espírito Santo para ele revelar para você. Só podemos receber um verdadeiro testemunho do Pai Celestial e de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Então, imaginem só a importância disso. Você sobe no púlpito uma hora e fala assim: eu sei, ou eu acredito firmemente que Jesus Cristo, ele morreu, veio. Poxa, a gente não viu nada disso acontecer. A gente só acredita nisso. E quem dá essa afirmação para nós não tem outro que não seja o Espírito Santo. Tá bom? Maria Eduarda, lê para a Nossa, eu gente. tava escrevendo. Kelda, você está podendo falar. Kelda, pode ler. Eu não estava muito mexendo com você porque eu achei que Eu teu tava fone escrevendo. estava ruim. Qual é Então, o problema? ótimo. Então, o que acontece? Vocês estão vendo duas portas aí, né? Uma larga e uma bem estreita. Então, vamos entender isso aí? Então, a Kelda vai ler para a gente o que está do lado esquerdo, em Mateus 7, 13 a 14. E a Eduarda lê, Tá, então, Doutrina e Convênio 132, 22. Ok? tá. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Ah, tá. Este princípio foi ensinado pelo Salvador ao dizer: entrai pela porta estreita, porque é larga é a porta, porque porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque Peraí que eu tô pelo computador, então tá um pouquinho difícil de dar o zoom aqui. E Calma. por E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos aqui encontrarem. Muito bem. Eduarda, Doutrina e Convênios. Numa revelação moderna, ele adicionou: pois estreita é a porta e apertado o caminho que leva à exaltação e à continuação das vidas, e poucos há que o encontram. Isso, né? Então, olha a imagem. A gente tem um caminho. Vai chegar esse caminho e a gente vai ter duas opções sempre na nossa vida. Nossa vida sempre foi cheia de oposições. Sempre, o bem e o mal, o doce, o amargo, a alegria, a tristeza. Sempre vamos ter. Vai chegar num momento que a gente vai ter que fazer escolhas. E aí vocês têm, para o lado esquerdo, uma porta larga, que dá para entrar bastante gente, mas tem uma apertadinha ali que às vezes, né, é complicado, tem que se espremer um pouco para entrar. É, qual é a meta de vocês, então, né? Qual porta vocês estão escolhendo? Pensem nisso. Qual porta eu quero trilhar? A mais difícil ou a mais fácil, né? Qual a diferença de você escolher, por exemplo, a porta estreita e apertada? Alguém vai falar? Pode falar, Kelda. Eu posso falar. Pode. Bom, o, o sentimento que me dá é que todo mundo quer as bênçãos, todo mundo quer o mais alto grau de glória, mas poucos estão dispostos a passar pelo sacrifício. Porque ninguém quer ficar num lugar apertado. Nossa, eu vou ter que passar por isso, será que vale a pena? E todo mundo quer um caminho mais fácil, só que acaba encontrando a perdição e muitas das vezes nem consegue voltar. Então, muitos querem o, as bênçãos, mas poucos estão dispostos no caminho, a Pagar trilhar o caminho, até as bênçãos eternas. isso, a pagar o preço, né, Kelda? Isso. A trilhar essa, se você, como você abordou perfeitamente, né? Eu não quero nem acrescentar outras palavras para não perder esse raciocínio dos teus sentimentos aí. Mas meus sentimentos são igualmente esses aí também. Ninguém quer pagar o preço. E por isso que poucos são chamados, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque quando chegar no funil, e aí vai ser a separação, né?
como fala do joio e do trigo. Então, nós precisamos fazer muita coisa ainda aqui nessa vida que vai nos qualificar a voltarmos e a continuarmos trabalhando na vinha, né? Olha só, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a razão disso, tá, gente? A gente precisa saber que entender que ele já abriu todas as portas pelas quais nós vamos trilhar. Ele já abriu. Então ele sabe como é o caminho. Então, se nós fizemos convênio com ele, como nós aprendemos no início, que foi através do batismo, a gente só precisa então continuar. É isso que nossos profetas, nossos apóstolos estão nos ensinando nas conferências hoje em dia. Essa última conferência vocês viram muito sobre isso. O apelo deles, aqueles que não estão frequentando, aqueles que não estão, que voltem, né? Porque o dia está próximo. Eles entendem isso. Nós precisamos também entender, tá? Então, eu queria dividir esses sentimentos com vocês. Essa aula era bem pequena hoje, mas era para a gente sair daqui entendendo esses princípios do Evangelho. Desde o primeiro, que é acreditar nele, fé em Jesus Cristo, e até o perseverar até o fim. Tá? Nós vamos ter muitas batalhas ainda pela frente. Eu e vocês, nós sabemos disso. Não, ninguém promete, eu também não vou prometer que nós não seremos, uma hora ou outra, atingidos, seremos feridos. Mas, lembre-se, nós estamos no caminho certo, o Senhor é conosco, ele lutou pelas batalhas de todos antes de nós. Não é nesse momento de reta final que ele vai, tipo, pular o barco e deixar a gente navegando sozinho. Não, jamais. Essa é a melhor e maior época que nós estamos trilhando. Entende isso? Então, a gente tem duas escolhas a fazer. Eu quero finalizar essa aula. Não estou terminando. Então, nós temos duas escolhas só. Uma é se nós vamos, então, participar da obra, participar desse momento que a restauração está viva, ou nós vamos dormir, ou nós vamos estar dormindo na restauração, né? São duas coisas. Tem muita gente dormindo, muitos membros da igreja que não estão nem sabendo o que está acontecendo. As mudanças, olhem só as mudanças que estão acontecendo. A gente consegue perceber a aceleração da obra. Então, que bom que vocês estão aqui. Isso mostra que vocês estão dentro, porque vocês estão participando do Instituto, vocês estão participando integralmente das atividades, dos chamados de vocês. E o Senhor está olhando tudo isso. De onde é que vocês acham que ele vai tirar as pessoas para liderar e quando ele tiver? Pensem numa coisa, vou mais longe com vocês, profundamente. Se nós não estivermos aqui na segunda vinda, presta atenção, se nós não estivermos aqui na segunda vinda, mas nossos filhos, nossos netos estarão. Podem estar, né? Estarão. Quem vocês acham que ele vai chamar para liderar? Porque não vai ter corrupção, não vai ter rachadinha, não vai ter nada de amizade ali, não vai ter nada, porque esse vai ser o reino, 1000 anos do reino teocrático, o reino de Deus. Então ele vai escolher entre vocês, entre nós, líderes que vão dirigir e governar os países. Entendem? E ele vai reinar. E as orientações vêm dele para todo mundo. Então, se nós não permanecermos firmes, vai ser muito difícil a nossa geração se preparar para esse dia. Entendem? A profundidade disso, eu sou muito grato por saber disso.
Testifico que esta é a sua igreja. Eu amo o meu Salvador, eu amo servi-lo. E eu já faço isso com muito apreço, muito respeito, muita consideração. Ainda acho que eu preciso fazer mais ainda, melhor do que eu faço hoje. Porque eu devo tudo a esse evangelho, né? Eu devo isso, na mudança que houve na minha família, eu devo àqueles missionários que não desistiram dos meus pais, bateram na nossa porta e não desistiram no primeiro encontro, porque o primeiro encontro foi catastrófico, mas deu tudo certo no final. Então, eu devo muito a esse evangelho. E é isso. Queria testificar essas coisas e deixar essa aula com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.